Gráficos de funções. Onde vamos utilizar gráficos de funções? Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar e formar mais fácil uma situação envolvendo números. Definição. O gráfico que representa uma função f, com domínio e contradomínio contidos em reais, é o conjunto dos pontos do plano cartesiano, cujas coordenadas obedecem à lei de formação da função. Assim, para esboçar o gráfico de f, indicamos no plano cartesiano os pares ordenados x e y, com x pertencente ao domínio de f e y igual a f de x. Exemplo 1. F, que leva o conjunto A nos reais, dado por f de x igual a 2x menos 1, com A igual menos 1, 0, 2 e 3. Inicialmente, então, atribuímos os valores do domínio para x. Determinamos os valores para y igual a f de x e obtemos os valores ordenados x e y. Para nós fazer isso, nós temos que montar uma tabela, onde na primeira coluna nós vamos colocar os valores de x, na segunda coluna vamos calcular os valores da f para os x dados e na terceira coluna a gente vai obter o par ordenado. Então, inicialmente a gente coloca os valores aqui do x, que são dados pelo conjunto A. Agora a gente calcula a f de x para cada x dado. Então, no lugar do x, agora a gente vai colocar menos 1. Então, aqui nós teremos a f de menos 1, que é igual a 2 vezes o valor do x, que nesse caso menos 1, menos 1. 2 vezes o menos 1 dá menos 2, e menos 2 menos 1, isso vai dar menos 3. Então, nós teremos para a f de menos 1, resultado menos 3. Então, o nosso par ordenado vai ser menos 1 para o x, menos 3 para o y, e nós teremos, então, o par ordenado menos 1, menos 3. Fazendo o procedimento para o f de 0, então, 2 vezes 0 vai dar 0, menos 1, resultado menos 1. Então, nós teremos para a abscissa o 0, para a ordenada menos 1, então teremos o par ordenado 0 e menos 1. Fazendo isso para o 2 e para o 3, nós teremos, então, os pares ordenados 2 e 3, 3 e 5. Agora, nós vamos pegar, então, apenas os pares ordenados e plotar ele no gráfico. Então, nós teremos aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e plotamos o ponto menos 1 e menos 3. Então, menos 1 para o x, menos 3 para o y, ligamos esses valores e nós teremos esse ponto aqui, ó, em azulzinho. Para o par ordenado 0 e menos 1, então 0 para o x, né? Então tá bem no 0 aqui, em cima do eixo y. E menos 1 para o y. Então nós teremos aqui este ponto aqui. O próximo é 2 para o x e 3 para o y. 3 para o y. Então a gente liga esses pontos aqui, nós teremos este ponto aqui. E o ponto 3 e 5, então 3 para o x, 5 para o y, nós teremos esse daqui. Então, notem que esta daqui é a representação gráfica da função f, que leva o conjunto A nos reais, dado por f de x igual a 2x menos 1, certo? Caso essa mesma função f tivesse o domínio real, ou seja, levasse reais em reais, então nós teríamos uma reta, né? Então, o domínio seria todos os reais. Então, isso vai dar uma reta e não apenas os pontos ali como nós tínhamos antes. Então, tudo isso aqui serão infinitos pontos e infinitos pontos alinhados em uma reta. Então, isso vai dar uma reta, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Quando nós temos um conjunto discreto, né, que são alguns pontos, então serão alguns pontos no plano, e quando a gente tem
o domínio como sendo reais, então vai ser infinitos pontos, certo? Nesse caso, para f de x igual a 2x menos 1, nós teremos uma reta. Exemplo 2. G de R em R definido por G de x igual a x ao quadrado menos 2x. Note que está indo dos reais, nos reais, e a função está definida como sendo uma equação do segundo grau. O que a gente faz? Mesmo processo. Monta uma tabelinha. Aqui nesse caso, como é dos reais em reais, a gente vai chutar alguns valores. Então os valores chutados é menos 2, 0, 1, 2, 3 e 4. Faz o cálculo para encontrar a g de x. Note aqui, ó, menos 2. Temos o menos 2 aqui. A g de menos 2, então igual a menos 2 elevado ao quadrado. Por quê? Que é x elevado ao quadrado. Mas quem é o x? É o menos 2. Então, menos 2 elevado ao quadrado menos 2x. Ou seja, 2 vezes o valor de x, que nesse caso é menos 2. Faz o cálculo. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4. Aqui, menos 2 vezes o menos 2, mais 4. Mais 4 com mais 4, 8. Faz o cálculo para g de 0, faz o cálculo para g de 1 e nós obtemos esses valores aqui. E aí, nós pegamos o valor de x, que é menos 2, e o valor da g de x, que é 8, teremos o par ordenado menos 2 e 8. E assim para todos os demais pontos. 0 e 0, 1 e menos 1, 2 e 0, 3 e 3, 4 e 8. E aí a gente plota esses pontos no gráfico. Ó, nós temos aqui, ó, menos 2 e 8, o 0, 0, o menos 1 e 1, o 2 e menos 1, o 4 e 8. Então a gente plotou alguns pontos e traça, então, a curva, liga todos esses pontos por uma curva. Essa curva aqui é uma parábola. Por quê? Porque é a equação do segundo grau que nós estamos pegando aqui. Aliás, função do segundo grau. Certo? Função afim, o gráfico é uma reta, que foi o nosso primeiro exemplo lá. E função quadrática, o gráfico é uma parábola, que foi o nosso segundo exemplo. Uma das características das funções é que para cada valor atribuído à variável independente x, existe um único valor correspondente à variável dependente y. Isto é, o gráfico de uma função deve ter um único ponto de coordenadas x e y para cada x. Então, nós temos aqui o exemplo de uma função, né? Então, para cada valor de x, nós temos um único valor de y correspondente. E aqui nós temos uma curva que não é função. Por quê? Observe que para o valor menos 1, nós teremos dois pontos que correspondem, né, a esse menos 1. Dois valores de y correspondendo ao menos 1. Então, isso não pode. Quando a gente pegar retas paralelas ao eixo y, tem que interseccionar em apenas um ponto no gráfico para ser função. Então, ó, pegue essa aqui, ó, é uma paralela ao eixo y. Essa reta aqui vai interseccionar apenas nesse ponto aqui, em mais nenhum. Ah, pega outra reta aqui, ó, vai interseccionar somente nesse ponto. Pega outra reta, por exemplo, o próprio eixo y vai interseccionar em um ponto. Agora nós pegamos essa reta aqui, né? Deu 2 pontos, então não é função. Agora, se nós pegássemos essa outra reta aqui, também ia dar 2 pontos. Um aqui e outro aqui. Então, isso caracteriza uma não função. Ao observar o gráfico de uma função no plano cartesiano, é possível determinar o domínio D e o conjunto imagem IM da função, projetando o gráfico nos eixos ortogonais. Então, olha só. A gente determina domínio, imagem, projetando a função no eixo x. Então, ó, ele vai desse ponto até esse ponto. Então, aqui nesse exemplo, 2 até o 9. Esse que vai ser o domínio da função. Ó, x, pertencente aos reais, tal que o x está entre o 2 e o 9. Né? Aqui representado entre chaves e aqui por intervalo, 2 até o 9. Imagem.
vai desse ponto aqui, que é o mínimo, até aquele ponto ali que é o máximo dessa função. Então, do 3 até o 8. Então, y pertencente aos reais, tal que 3 é menor ou igual que y, menor ou igual que 8. E aqui é a mesma representação, só que por intervalo. Nessa outra função, então, domínio vai do menos 3 até o 6, né? A projeção da função no eixo x. Ó, menos 3 até o 6, só que olha só, notem que aqui é uma bola aberta, ou seja, o 6 não está incluído, né? Então, por isso que é aberto aqui. E do menos 4, que é aberto também, não está pertencendo, até o 3, que é fechado. Então, por isso, ó, y pertencente aos reais, tal que o menos 4 é menor do que o y, não menor ou igual, que é menor ou igual do que 3. Ou imagem, menos 4 aberto, 3 fechado. Ok? Seria isso então, pessoal.